todos, me chamo Elias de Souza Barros, sou aluno do curso de farmácia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas. Estarei apresentando meu projeto intitulado Rede de citocinas inflamatórias diferem entre aspectos clínico-patológicos de pacientes com câncer coloretal. A princípio, o câncer coloretal se trata de uma neoplasia maligna que acomete as células do cólon e do reto. É um tipo de tumor que apresenta características de interação celular, interação molecular bastante específicas, né, das células tumorais com as células de defesa do organismo. E o produto dessas reações ele pode ser, né, de diversas formas e apresentado aí de formas mais variadas. Dentre elas, nós temos a presença de proteínas de inflamação, né, secretadas tanto pelas células de defesa quanto pelas células tumorais. São as citocinas inflamatórias, né, entre elas a interleucina L1-beta, IL-6, IL-8 e TNF-alfa e outros fatores de crescimento. Essas citocinas elas estão atreladas a diversas atividades biológicas envolvendo a resposta, né, antitumoral e a resposta de evasão promovidas pelas células de defesa e pelas células tumorais. E isso vai refletir de diversas formas quanto ao aparato clínico do paciente, podendo promover aí um melhor prognóstico ou até ocasionar o agravamento da doença e levar, né, o indivíduo portador dessa neoplasia a óbito. Então, esse tipo de resposta e interação celular e molecular ele pode desencadear dois polos, né, sendo um polo de atividade protumoral e o outro de atividade antitumoral. Então, diante disso, é importante conseguirmos destrinchar, conseguimos identificar como essas atividades acabam influenciando o perfil clínico do paciente, de modo a conseguir estabelecer novas plataformas de estadiamento do tumor, de acompanhamento clínico e até de, quem sabe, de prever, né, a evolução clínica do paciente. Então, diante disso, o objetivo do nosso trabalho foi descrever o perfil de citocinas inflamatórias no sangue periférico de pacientes com câncer coloretal, atendidos em um centro especializado de tratamento oncológico situado em Manaus, no Amazonas. Mais especificamente, visamos dosar as citocinas interleucina L1-beta, 6, 8 e TNF-alfa antes e pós-tratamento. Além disso, iremos analisar paralelamente a interleucina regulatória e interleucina 10. Visaremos também caracterizar o perfil clínico patológico dos pacientes antes e pós-tratamento e realizar a análise da relação entre os níveis de citocinas e o perfil clínico patológico referente a essa neoplasia. Trata-se, então, de um estudo que ele faz parte de um projeto maior, né, já foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, já está aprovado, né, com o devido CAI em número de parecer. Esse estudo ele é um estudo observacional, longitudinal e prospectivo, ou seja, ainda está em andamento. O local do estudo é a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, é a Fundação SECOM, também atuando paralelamente a esta instituição, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, né, o EMOAN. Então, como critérios de inclusão no projeto, nós estabelecemos pacientes, para serem inclusos, aqueles que obtêm, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o diagnóstico para câncer coloretal, ou seja, CID-18, 19 e 20, indivíduos que apresentam idade de maiores de 18 anos, ou seja, indivíduos adultos, e que não tenham nenhum tipo de tratamento prévio na região do tumor. Como critérios de exclusão, nós estabelecemos amostras insuficientes ou mal conservadas, informações incoerentes ou incompletas. Então, o paciente ele adentra, né, o serviço hospitalar e é abordado pela equipe de pesquisa em dois momentos, que é o tempo 0, que é o tempo de diagnóstico do paciente, e o tempo 1, que é o tempo pós-tratamento do paciente. Ele retorna para fazer exames de segmento, né, conversar com o médico, questão de consultas, né, de segmento, de conduta de tratamento e etc. Então, ele é abordado nesses dois momentos, é aplicado um questionário, né, de dados clínicos e epidemiológicos, visando buscar algumas informações desse paciente, a gente conversa com eles e obtém essas informações. Além disso, é realizada a coleta de sangue periférico, né? Cerca de 10 ml de amostra de sangue periférico. Esse sangue ele é processado, o plasma é separado, isolado, né? E essa amostra ela é preparada com marcação de anticorpos e fluorocromos para realizar, então, a análise de positometria de fluxo usando o kit CBA, Cytometric Beads Array.
Logo após isso, nós realizamos as análises desses resultados pelo FKP Array, que é um software próprio para analisar a expressão de proteínas no sangue periférico desses pacientes. Tabulamos esses resultados no Microsoft Excel e realizamos as análises estatísticas descritivas e diferenciais pelo GraphPad Prisma 8. Aqui é uma tabela que ela demonstra de forma descritiva, né, o perfil clínico dos pacientes, clínico e patológico dos pacientes que adentraram no nosso estudo. Adentraram até o momento cerca de 107 pacientes, né, com a idade mediana de 63 anos. Os indivíduos são, em sua maioria, do sexo masculino, 58%. A maioria desses pacientes também apresenta histórico prévio de câncer. Cerca de 55 pacientes relataram ter algum tipo de neoplasia anterior ao câncer de cólon e reto. Os tumores, em sua maioria, são localizados na região retal, então são neoplasias classificadas como CID20. Né? E já neoplasias de cólon, anatomicamente, elas são encontradas mais do lado proximal do cólon. Quanto à histologia, nós verificamos que os tumores apresentam características moderadamente diferenciadas, né? Em sua maioria com 68%. O estágio clínico da doença é encontrado, em sua maioria, em estados mais avançados, estádios 3 e estágio 4, com cerca de 57%. Contrário a isso, nós verificamos que os pacientes, em sua maioria, não apresentavam uma metástase, o que é algo bom, né? O paciente chega a estágio mais avançado, mas um estágio não tão avançado que não haja a presença de metástases. Então, apesar de chegarem em estágios 3 e 4, né, no atendimento ambulatorial, os pacientes, felizmente, não apresentam, né, metástase. As análises preliminares, né, que nós realizamos aí de 49 amostras desses pacientes que foram coletadas, nos demonstraram que eles, até o momento, demonstram os níveis de deficiência de interleucina e Helium-beta e TNF-alfa ao comparar, né, os níveis de parâmetros clínicos que nós avaliamos aí, percebemos que a interleucina e Helium-beta ela é deficiente, assim como o TNF-alfa. Verificamos também, de modo geral, a tendência de interleucina 6 e de interleucina 8 de estarem apresentadas em níveis bastante elevados nesses pacientes. Além disso, nós verificamos diferenças significativas, né, da interleucina IL-6 quando comparadas aí as diferentes regiões tumorais, né, cólon, reto, junção retossigmoide e reto. Verificamos diferenças significativas, interleucina 6. Verificamos também diferenças significativas na mesma citocina quando comparados com o estágio clínico da doença. Então, pacientes que apresentavam estágio mais avançado apresentavam diferenças significativas bem maiores do que aqueles que estavam em estágios iniciais da doença. Verificamos que a interleucina e Helium-beta apresentava também diferenças significativas com relação à histologia do tumor. Então, pacientes com tumores bem diferenciados apresentavam níveis de interleucina e Helium-beta bem maiores do que aqueles com tumores moderadamente diferenciados. Verificamos também na interleucina Helium-10, que eu havia dito anteriormente, foi analisada em paralelo com as citocinas de interesse do nosso estudo. Então, nós verificamos que a interleucina 10 apresentou maiores níveis em pacientes com metástase presente do que aqueles com metástase ausente, indicando que a cinética dessas citocinas elas podem estar trabalhando, né, por meio do princípio de antagonismo, onde as citocinas imunorregulatórias inibem a atividade das citocinas inflamatórias, mas isso não é um caso padrão, porque a gente sabe que existem exceções na literatura que comprovam que a interleucina IL-6, por exemplo, a interleucina 8, atuam de forma coadjuvante com a interleucina 10, sendo utilizadas aí pelas células tumorais para suprimir a resposta imune e desencadear processos proliferativos e metastáticos. Concluímos, diante disso, que existem sim diferenças entre os níveis dos mediadores inflamatórios e das características clínico-patológicas da doença, como foram vistos, como localização do tumor, histologia, estágio clínico e metástase. Verificamos, né, de forma bem específica o processo antagônico de citocinas como TNF-alfa, interleucina 10 e IL-10, interleucina e Helium-beta e interleucina 10, que podem demonstrar um valor clínico relevante à medida que nós fomos realizando as análises de segmento. Então, em vista disso, a continuação do nosso trabalho é necessária para que a gente consiga elucidar melhor, né, os resultados desse trabalho e consiga estabelecer, né, novos padrões aí de análises moleculares, que é o grande objetivo desse trabalho. Obrigado, gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando o meu projeto. Né? Agradeço à Fundação SECOM, à Fundação EMOAN pelo fornecimento, né, da estrutura para que a gente conseguisse realizar esse trabalho e
CAPES, FAPEA e CNPq pelo fomento, né, financeiro e também aos organizadores do evento. Muito obrigado.